Olá, meu nome é Cristiane Campos, eu sou psicóloga e neuropsicóloga e esse é meu canal, Caricateia, onde eu trarei questões relevantes ao transtorno do espectro autista. Hoje eu vou falar um pouco sobre a história e os critérios diagnósticos, porque antes de tudo devemos ter conhecimento real do que define o transtorno do espectro autista. Já nos anos 40, já se falava em autismo infantil e foi introduzido pela primeira vez no Manual de Diagnóstico dos Transtornos Mentais, na sua terceira edição, que foi o DSM-3. Mais tarde, na quarta edição, no DSM-4, é adotado o termo transtornos invasivos do desenvolvimento, TID, ampliando o conceito de autismo infantil para 5 condições: o transtorno autista, o transtorno de Asperger, o TID, sem outra especificação, transtorno de Rett e transtorno desintegrativo da infância. No DSM-5, que é a versão atual, não se fala mais em síndrome de Asperger, O DSM-5 lançou pela primeira vez o termo TEA, que trouxe essa novidade, 3 níveis de suporte, nível 1, nível 2 e nível 3. E de acordo com o DSM-5, são 2 critérios, os principais, para a gente compreender aí o autismo. São as habilidades na comunicação social e padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Então, eu trouxe aqui para vocês, que são os 2 critérios fundamentais. Os prejuízos, na comunicação e interação social, que estejam presentes em diferentes contextos, que devem ser caracterizados em todas essas esferas. Desses 3 itens abaixo, é o que deve estar presente. Dificuldade nas trocas socioemocionais, com prejuízos em diversas áreas, que é o comprometimento da cognição social, que é estabelecer diálogo, interação social, compartilhar interesses e emoções, O autista, ele não compreende expressões faciais, ironias, Ele tem dificuldade de compreender a emoção do outro e dele mesmo. A dificuldade na comunicação não verbal, Nesse caso, compreensão, uso de gestos, de expressões faciais, contato visual. Tem essa dificuldade também, no contato visual. Tem dificuldade em situações sociais de compartilhar brincadeiras e jogos e fazer amizades. O segundo critério são os padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Devem ser caracterizados em pelo menos 2 das 4 esferas abaixo. Estereotipia motora pode ter ou não, Balança o corpo, a mão, é muito comum. Ou balançar a mão perto do rosto, ou movimentos com as mãos. Alinhar ou empilhar brinquedos, ecolalia. O que é ecolalia? A criança, o sujeito autista, ele repete aquela palavra o tempo todo, mas não necessariamente ele sabe o que quer dizer, E a alteração de prosódia, que é um distúrbio da fala, por isso é muito importante levar para o fonoaudiólogo também. Alteração de prosódia é uma entonação errada na palavra, ou falar uma frase como uma pergunta e na verdade não é uma pergunta, Inflexibilidade, dificuldade de mudar a rotina, Tipo, quer sentar no mesmo lugar, quer fazer o mesmo caminho, brinca com o mesmo brinquedo. Rigidez cognitiva, rigidez de pensamentos. Interesses fixos e circunscritos. Gosta de objetos e assuntos em comum ou fora do padrão para a idade ou fase do desenvolvimento. Ou então uma intensidade muito maior do que a usual, para a idade. Alterações na responsividade sensorial, como pouca sensibilidade à dor, Isso pode acontecer, às vezes ele se machuca, arranca a pele, se corta e não parece sentir dor, Ou então também tem uma que é muito comum, é muita
até uma certa fotofobia, né? Uma reação visual à claridade muito irritadiça, né? A claridade pode ser insuportável para as pessoas autistas, cheiros também, barulhos, né? Nessa questão de estímulo sensorial e visual pode ter alteração, é muito comum. E exploração não usual de objetos ou pessoas, né? Como cheirar, tocar, levar a boca, fazer isso de forma inadequada. E tem os 3 níveis de suporte, né? O nível 1 de suporte é o chamado antigamente síndrome de Asperger, é o Asperger, que não tem comprometimento intelectual, né? Não apresenta deficiência intelectual. Lembrando que não usa mais esse termo, síndrome de Asperger. É nível 1 de suporte. Tem as dificuldades, embora não tão comprometedoras, mas sim, né? Comportamentos inflexíveis, dificuldade de interação social desde a infância. É mais difícil de se diagnosticar justamente por isso, porque ele pode ter uma habilidade acadêmica alta, né? Inclusive pode ter um QI alto, né? E dá para se mascarar e muitas vezes até para evitar bullying, sofrimento psicológico, estresse. O autista adulto, por exemplo, não é que ele não tem esses sintomas, é que ele já aprendeu com o tempo a disfarçar ou lidar com essas situações, principalmente as situações sociais, né? Ao longo da vida, autistas que tiveram que recorrer à estratégia para se sentirem seguros sentem ainda mais dificuldade de se expressar livremente, precisando do apoio psicológico para desfazer os efeitos negativos do masking, né? Eles se adaptam, mascaram isso, mas eles se anulam também, ao mesmo tempo que eles estão sempre tendo que utilizar dessas estratégias e não podem ser eles mesmos, né? Ou fingir que entendeu certa coisa, ou fingir que não tem dificuldade, e o sofrimento psíquico prevalece e vai piorando com o tempo, né? O autista nível 1 de suporte sente impactos consideráveis no transtorno do seu cotidiano e também continua precisando de terapia e acompanhamento profissional. O nível 2 e o nível 3 de suporte já tem um comprometimento maior na comunicação social e na linguagem, né? São aqueles não verbais, né? O 3, principalmente, geralmente se encaixa no autista não verbal mesmo, mas o 2 e o 3 já tem muito comprometimento nisso. O nível 2 tem um comportamento social atípico, rigidez cognitiva maior, dificuldade de lidar com mudança e o hiperfoco também é maior, né? Tem muitos déficits já marcantes na conversação. Ele pode ser verbal, mas tem déficits. Muitas vezes na fala, muitas vezes na compreensão, né? As dificuldades de linguagens são aparentes, mesmo quando a pessoa tem algum suporte. E sua iniciativa para interagir com os outros é limitada. E o nível 3, né, que geralmente é o não verbal, tem um déficit severo na comunicação, com uma resposta mínima às interações com as outras pessoas, né? Tem uma pergunta que muitas vezes tem escala de triagem, eu costumo fazer aos pais. Você já se perguntou se ele é surdo? Porque quando você fala com ele, ele não olha, não responde, né? Por conta disso, né? Por isso que é muito importante, desde pequenininho, fazer o teste da orelhinha, né? Ter se certificar de que não se trata de surdez para facilitar o diagnóstico. Pode adotar também comportamentos repetitivos, o hiperfoco também pode ser maior, né? E tanto o nível 2 quanto o nível 3 de suporte são mais comuns de acontecer comorbidades com outros transtornos ou com outros sintomas, como depressão, TDAH, toque, ansiedade. Pode também haver problemas patológicos, né? Ou até genéticos, né? Pode ter epilepsia, pode ter distúrbios de fala, deficiência intelectual, dificuldade motora, enfim, mas a clínica é sempre soberana, tá? Lembrando que o ideal é levar sempre num profissional especializado. Até a próxima!